Oi pessoal, Daniel aqui. Eu sei que eu não tenho feito vídeos, né, faz um tempinho, mas eu resolvi voltar para falar é, desse livrinho aqui, que é um catatauzinho, né? Que é A Revolta de Atlas da Ayn Rand, que é também um livro um pouquinho polêmico. Vamos ver de que forma. O nome de nascença da Ayn Rand é Alisa Zinovyevna Rosenbaum. Ela era russa, né? E ela era de uma família muito bem colocada, né? Uma família de judeus. E o pai dela era um farmacologista, né? Muito reconhecido por lá. Estudou em uma boa escola lá em São Petersburgo, em que ela foi colega da irmã mais nova, né, do Vladimir Nabokov, que também era outro escritor russo que foi tentar a sorte lá nos Estados Unidos. No caso, a melhor amiga dela, né, na infância, era a irmã mais nova do Vladimir Nabokov, Olga Nabokov. Então tudo estava bem, né, para a família da Ayn Rand, até que chegou lá a Revolução Russa. E a família dela chegou a passar fome, né? Depois que o negócio do pai ali foi confiscado. Começou a enraizar nela um ódio gigante ao socialismo, ao comunismo, a toda forma de coletivismo, né? Aí, quando ela já era adulta, ela conseguiu um visto de viagem para ela ver os parentes dela lá nos Estados Unidos. E ela falou para as autoridades russas que ela ia ficar lá só um tempinho, mas aí ela foi e nunca mais quis voltar para a Rússia. E ela, desde criancinha, né, ela tinha essa convicção de que ela seria escritora. Dizem que, ela mesma diz, né, que ela começou a escrever com uns 8 anos, com 9 ela fazia roteirinhos, né, ela queria fazer roteiros para filmes. Ela acabou trabalhando um pouco em Hollywood, mas não foi com roteiros, foi com figurinos. Mas enfim, e ela apareceu como figurante também num filme do Cecil B. DeMille. Mas o que ela mais gostava, segundo ela, era de escrever romances mesmo, de ficção. O primeiro romance dela foi um livro meio autobiográfico, porque retratava uma família em uma situação adversa, assim como a que ela passou ali nos idos da Revolução Russa, né? Depois ela escreveu um grande livro que foi uma grande influência lá nos Estados Unidos, que foi A Nascente. E depois ela escreveu esse aqui, que seria o último dela, A Revolta de Atlas. Agora, falando por mim, como eu cheguei na Ayn Rand, eu não tinha lido ainda nada dela. Esse aqui é o primeiro livro dela que eu li. Talvez eu leia algumas outras coisas dela depois. Talvez não, eu com certeza vou ler. Mas não agora, eu tô querendo ler outras coisas, né? Mas a forma que eu cheguei nela foi que eu gosto bastante, né, dos jogos BioShock. E aí eu fiquei sabendo que a obra dela era uma das maiores influências para o jogo, né? Aí eu, na época que eu comprei o livro, aí eu queria saber como, né? Só depois que eu fui saber que também era influência para os anarcocapitalistas e o pessoal dos coach. Eu vi que os coach, eles recomendam esse livro em várias das listas dele, depois eu fiquei sabendo. Não que eu tenha nada contra, né, essas coisas, mas é que eu também não sou muito chegado. Agora, vamos falar um pouquinho do conteúdo deste livrinho aqui. Então, primeira coisa, ela gosta de usar bastante simbolismo, mas depois ela acaba explicando eles. Então, a começar pelo título, Revolta de Atlas. Na mitologia grega, Atlas é o titã que recebeu o castigo de carregar o peso do mundo inteiro em suas costas. Para Ayn Rand, Atlas são os grandes empresários que, segundo ela, carregam o mundo inteiro nas costas. E o que acontece aqui? Eles se revoltam. É uma revolta contra essas medidas coletivistas, né, medidas sociais que ela tanto abomina. Eles chegam a falar, bom, já que vocês dizem que vai ficar tudo bem, vocês conseguem se virar, né, com os meios de produção que a gente detém, então vão em frente. A gente vai deixar vocês tentarem e ver como vocês se saem. Aí, como você pode imaginar, o mundo acaba virando um caos. Bom, só por ela estar expressando essa visão,
já faz desse um livro um pouco polêmico, né? Mas não para por aí. Vamos falar um pouquinho da história, dos personagens e tal. Bom, tem alguns personagens principais, né? Temos a Dagny Taggart, que ela provavelmente é a que aparece mais. Ela é dona da empresa Taggart Transcontinental, que é uma empresa ferroviária, né, de transportes ferroviários. Tem também o Hank Rearden, que ele é dono de uma siderúrgica. Ele é um self-made man, né? Ele começou como operário e acabou chegando ao nível de presidente de sua própria empresa e com muito sucesso. Ao contrário da Dagny, né, que ela é uma herdeira, mas o livro deixa bem claro que ela poderia muito bem, com a mente bem avançada dela, fazer uma empresa como a Taggart, grande como a Taggart, facilmente. Ao contrário do irmão dela, que também é outro personagem que a gente acompanha, só que ele é daquele tipo bobão, porque ele acredita em medidas sociais, ele é o que fica falando, medidas sociais, sei lá o que, de espírito, né? As questões do espírito nós temos que levar em conta, temos que levar em conta o sentimento dos outros, né? Ele fica falando isso, mas na realidade ele está pensando em outras coisas. E ele é um personagem que ele é considerado como bobão por todos da empresa, todos assim, os outros empresários, porque todo mundo sabe que na verdade quem gere a empresa mesmo é a Dagny Taggart, que ele só tá ali no cargo de presidente e a Dagny tá de vice, né? Só que ela é que manda em tudo ali, na verdade. Tem também o Ed Willers, que é um dos amigos de infância, né, da Dagny, que também recebe alguns capítulos de vez em quando, mas ele é mais um coadjuvante ali. Outro personagem que eu acho que é coadjuvante, ele não tem um capítulo próprio, mas ele é muito importante para a trama, é o Francisco d'Anconia, que ele é um empresário, né, da Cobre d'Anconia. Ele é da Argentina, ele também é herdeiro, como a Dagny. Eles dois, tanto a Dagny quanto o Francisco, eles têm muito orgulho dos patriarcas, né, da empresa deles. E eles foram amigos de infância, né? E eles compartilhavam muitos ideais parecidos. Tem também essa figura misteriosa aqui, ó, não sei se dá para ler, que é uma coisa que eles ficam falando muito no livro, quem é John Galt, que é uma figura misteriosa, que é tanto um homem quanto ele é um símbolo. Eu vou chegar lá. Então o livro começa ali com um impasse, um conflito que dá o tom para o resto do livro todo, que é acerca de um produto que o Hank Rearden acabou de produzir, né? Com 10 anos de esforço dele de pesquisa, desenvolvimento, coisa e tal. Ele criou um metal que é leve, mas super resistente, o metal mais resistente que tem, sei lá quantas vezes mais resistente que o aço. E ele tá querendo vender, mas tem umas coisas ali que não deixam ele vender, produzir, testar. Uma das primeiras pessoas que reconhece o valor desse metal Rearden é a Dagny, né? Ela vê ali as pesquisas e tal acerca do metal e fala, nossa, esse negócio aqui, ele é bom mesmo, eu quero esse metal aqui para fazer trilhos, né, para novas ferrovias e tal. Só que um produto bom desses, ele iria acabar com algumas empresas, né, que fabricam metal e tal, porque o metal iria acabar ficando um pouco obsoleto, porque o metal Rearden, ele não é muito caro de produzir e ele tem uma qualidade maior que o aço comum. Ele está nas mãos de um cara só, que teria o monopólio desse produto super maravilhoso. Aí vem o pessoal ali do coletivismo falando, não, falando umas mentiras sobre metal. Não, esse metal ali, ele é um pouco suspeito, é melhor não usar, nem foi testado, coisa e tal. Pode acarretar problemas, ainda mais numa ferrovia, né, que você está carregando vidas de pessoas, pode acabar dando em morte, né,
centenas, né, de pessoas e tal, eles tentam relativizar, né, o metal. E se tem uma coisa que Ayn Rand não gosta, é relativizações. E a Dagny e o Hank respondem, não, eu sei o valor desse produto e eu quero mostrar para você, eu quero provar para vocês o que eu já sei, que o produto tem valor, mas eles continuam, né, naquela conversa, eles, eu não tô ligando mais, eu vou fazer o que eu quero. E a Dagny ainda tem a perspicácia, que ela não sabia ainda quão perspicaz ela foi, de colocar o nome da linha, que ia ser a linha com Metal Reader, né? Que ia ser a linha John Galt. A linha acaba fazendo sucesso, mas aí depois do primeiro teste, né, que dá tudo certo, aí vem umas coisas que estão preparadas, né, para tolir essa liberdade do Reardon, da Dagny, de outros empresários, de outros grandes industriais, de produzirem e ganharem o dinheiro que lhes é devido. Aí vem o decreto lá que era contra a concorrência, vem o decreto controlar a produção, coisas assim, que aí dão várias das empresas, né, do Reardon, ele só pode produzir até certa quantidade de metal Reardon, e aí ele tem que dar o metal Reardon para outras pessoas produzirem também, outras siderúrgicas. E aí começa a dar que ele fala, estão querendo me dar prejuízo aqui. Que no caso da filosofia da Ayn Rand, ela é totalmente contra restringir, né, a liberdade das pessoas, inclusive a liberdade, principalmente, né, para ela, a liberdade delas ganharem dinheiro usando suas mentes, produzindo valor, que aí elas merecem uma recompensa que não está sendo dadas devidamente a elas. Estão sendo tiradas forçadamente, né, com essas medidas sociais, estão sendo tiradas forçadamente delas para dar em prol de outras pessoas que nada têm a ver com a criação e a produção desse valor, que é algo que ela considera completamente abominável. E esse é só o começo do livro. Eu só falei essa primeira parte para vocês saberem um pouco do teor do livro, e que vocês vão encontrar que vai ser meio isso. Basicamente são esses grandes industriais lutando contra essas medidas sociais que querem tolir, né, tolir a liberdade deles de ganhar dinheiro. Agora vamos falar, né, quem é John Galt. É uma expressão, né, que é usada lá. O livro começa falando quem é John Galt. E essa expressão quer dizer, tipo, não pergunte o que você não tem como saber. Foi lançada, primeiramente, depois eles ficam sabendo, pelo próprio John Galt. E aí tem várias lendas sobre quem é John Galt. John Galt é um empresário tal que perdeu sua fortuna, não sei aonde e tal. A realidade é que John Galt, nesse livro, representa o herói ideal, né, de acordo com a Ayn Rand, que é o homem racional, né, que usa a cabeça, o homem que ele é egoísta, né, de um jeito que ela considera bom e aceitável, um homem que tem pleno conhecimento de suas capacidades e não baixa a cabeça para ninguém. E o livro, a questão do livro, ela começa com o John Galt, porque o John Galt, ele é um inventor, né, que eu não vou dizer qual é a coisa que ele fez, mas ele inventou uma coisa que revolucionaria, né, a sociedade como a gente conhece. Mas ele preferiu não dá-la para o mundo, porque ele julgou que as pessoas não estavam merecendo. Então ele tomou para si esse papel de ser professor, né, desse mundo que ele achava que estava indo para o beleléu. E ele começa uma greve.
uma greve não de trabalhadores, não de operários, mas dos grandes empresários e dos grandes artistas, a greve das grandes mentes. E depois ele chega, vocês queriam um mundo sem nós? Aí está. E aí, vocês estão gostando? As pessoas não estavam gostando muito não. E é nele e em quase todos os personagens principais, de certa maneira, mas principalmente no John Galt, que a Ayn Rand vai expressar, né, o seu pensamento, né, a sua filosofia, através desse personagem em particular. A última parte do livro, né, a terceira, que esse livro é dividido em três, se chama A igual A, que é a fórmula do absoluto, que é é o principal princípio da filosofia objetivista da Ayn Rand, que é um tipo de materialismo, só que ainda mais radical, né? A Ayn Rand, ela fala que o capitalismo, né, ela comentando sobre o capitalismo, que o capitalismo é, na verdade, muito bom porque é nele que as pessoas conseguem produzir, né, a riqueza, e que o dinheiro, na verdade, é uma boa manifestação. Não é ruim como várias pessoas acreditam. Porque o dinheiro ele é produzido honestamente. Para que haja valor no dinheiro, tem que haver produção, né, a relação entre produção e consumo, que isso é economia básica, pelo menos nessa parte eu sei. E sendo assim, alguém usou a mente para criar algum valor, foi reproduzindo e dessa forma ajuda as outras pessoas também a sobreviver, que para ela a mente, que é o nosso jeito de sobreviver, né? Aprendendo com conhecimento, usando esse conhecimento posteriormente para produzir valor, seja ele qual for, né? Comida, que é um valor muito básico também, né? Que é o que sustém a vida da gente, ou até mesmo metais que podem ser usados para diversas aplicações, ferrovias, cobre para conduzir eletricidade, tudo isso é valor e tudo isso é o que está calcado, né? A filosofia do dinheiro. E aí, para ela, tem mais chance de sobreviver aquele com a mente mais desenvolvida, que nunca para de se desenvolver, né, de aprender conhecimento para criar mais valor, é o que mais sobrevive. Aí tem os outros que sobrevivem repetindo, né, a tarefa do cara que descobriu primeiro, e tem aqueles que, aí é a parte que entra que o dinheiro teria a aparência de ser ruim, que são os saqueadores. São aqueles que roubam e tal para conseguir o dinheiro deles. Só que o dinheiro não foi produzido por essas pessoas. Essas pessoas, para a Ayn Rand, são apenas parasitas. O valor não foi, né, produzido diretamente por eles. E ela também vai naquela filosofia dela do absoluto, porque ela não gosta de relativização nenhuma, porque isso faz, para a mente, normalmente não tem sentido, né? É meio que ela falando contra a filosofia idealista, né? Que para ela tudo é absoluto. Se você vê uma contradição, você tem que checar suas premissas, porque não há coisas como contradições. E tem a parte que ela fala, que é um pouco a parte polêmica, né, da filosofia dela, que para ela tudo bem ser egoísta, porque você tem pleno conhecimento da sua capacidade, do seu potencial, do que você consegue atingir. E aí, por que você vai gastar esse potencial em prol dos outros? Você tem que aproveitar a sua própria vida, né? Ter os meios de alongar a sua vida, né? Você tem que investir mais em si ao invés dos outros. Sobre caridade, ela fala que não é bom você investir em uma pessoa que você não conhece, em uma pessoa que você só se sente obrigado, né, a ajudar. Você tem que investir em uma pessoa que você sabe que está nessa situação por uma injustiça e que você conhece o potencial da pessoa e aí você estaria investindo no valor dela, né, tirando ela daquela situação,
para que ela possa vir a se levantar e andar com as próprias pernas, né, no caso. Pode ficar, né, de acordo com a filosofia da Ayn Rand, daqui a pouco vocês falam que sou eu que estou falando. Você não pode ficar investindo num zero absoluto, né, porque aí você está só jogando, né, seus recursos fora. Você tem que tudo para ela, toda relação para ela tem que ser uma prática de comércio, praticamente. Que aí você dá um valor em troca de outro valor, não pode ser de outra forma. Aí ela comenta um pouco sobre a relação de amor, tanto romântico como a amizade, que para ela o amor é o sentimento mais egoísta que tem, porque você só ama a pessoa quando você reconhece o valor nela. Aí ela representa isso com a personagem da Dagny. Dagny, não faltam pretendentes para Dagny. É todo empresário, é todo cara cientista muito elevado, sabe? Eles reconhecem o valor da Dagny de cara, que ela é aquela mulher imponente, né? Com aquela postura de executiva, e eles se apaixonam por ela na hora. E depois que conhecem ela, ficam ainda mais, porque eles se identificam, né, a mente deles com a dela, que também é brilhante. E para a amizade a mesma coisa, você só vai querer investir seu tempo com uma pessoa se você vê que ela tem uns valores que, no caso, refletiriam os seus ou os que você gostaria de atingir, né? Os valores e as virtudes dessa pessoa. E aí, por isso que você tem uma admiração, né? Tem um apreço por ela. Para eu fechar essa parte que eu estou falando da filosofia dela, eu vou falar sobre o que ela pensa sobre a religião. Ela não gosta de religião nenhuma. Porque para ela a religião tira a liberdade do homem e a religião, para ela, né, é usada apenas como ferramenta de controle. Né? Esse negócio tem que ser generoso porque é bom, que a religião ensina, né? A maioria das religiões tem que ser caridoso, tem que ser bondoso, para ela não cola. Tem que ser porque tem que ser, não cola para ela. Outra coisa que ela comenta também é que esse negócio de criar um ser superior, para ela, serve apenas para criar um complexo de inferioridade, né? Muito grande na pessoa. Porque aí você fica com... Eu nunca vou atingir essa perfeição desse Deus, eu sempre vou ser esse ser pequenininho, né? E para ela, você tem que ser o seu próprio Deus, né? No caso. Ela expõe a maioria desses pensamentos, né, estão espalhados pelo livro inteiro, mas melhor condensados no capítulo Quem Está Falando é John Galt. Eu creio que é esse o título, deixa eu ver aqui. Quem Está Falando é John Galt, sim, é esse o título que ela expõe esse pensamento dela todinho que eu falei para vocês. E ainda, se vocês quiserem pesquisar mais, né, saber mais sobre esse pensamento da Ayn Rand, eu vou deixar vários links de vídeos, né, de conteúdos, de entrevistas dela e vídeos falando sobre ela aqui na descrição. Bom, agora para falar o que eu achei do livro em geral. Bom, eu não concordo em tudo com ela, né, mas eu achei interessante. Tem coisas que eu concordo bastante, tipo que ela fala do dinheiro não ser o mal, né, da humanidade. Eu concordo com ela, na verdade eu acho que dinheiro é muito bom. Dinheiro não é o problema, dinheiro é a solução. Eu li esse livro um pouco com um certo distanciamento, porque é muito difícil eu me identificar com essas coisas, né? Com esses personagens, para ser mais específico. E tem hora no livro que os personagens, para mim, parecem que são a mesma pessoa, tipo empresário rico número 1, empresário rico número 2, que é bem parecido das coisas que eles pensam e que eles falam às vezes. E tem também os babacas das medidas sociais número 1, babacas das medidas sociais número 2. Enfim. E outras, como a filosofia egoísta dela, às vezes ela me parece um pouco babaca, sabe? Polêmico. É meio como eu me sinto, né, em relação a esse livro. Rand me daria uma bronca agora, porque ela é totalmente contra esse negócio de sentir. Não sinta, saiba o que é. Perceba, né? O absoluto da coisa. Ah, eu não consigo. Ela me parece uma pessoa meio rabugenta, sabe? Mas é um bom livro, sim, sem dúvida.
Se você tem convicções políticas muito fortes, aí você pode ter muita raiva dela, porque é possível que um cara de direita tenha raiva dela, né? Um cara de direita mais puxado por conservadorismo. Os caras que gostam dela são os da direita mais liberal, né? Sem nada de conservadorismo e tal, porque ela é totalmente contra o conservadorismo. Ela é até contra o aborto. Tem uma entrevista dela que ela fala isso com todas as letras. E o pessoal da esquerda, é claro, vai odiar ela de toda a esquerda possível, ódio mortal por ela, porque ela fala contra tudo que eles representam, tudo que eles pensam, coisa e tal. Então foi uma leitura bem interessante. Eu pretendo ainda, como eu falei no início do vídeo, ler outros livros dela eventualmente, né? E eu vou encerrar o vídeo aqui, acabou ficando mais longo do que eu previa, né? Então foi isso, pessoal. Até a próxima.